Olá, amigo citricultor, olá, amiga citricultora e demais profissionais do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira. O seu espaço para mergulhar em temas importantíssimos para o nosso setor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A citricultura brasileira é uma das maiores do mundo, está presente em diversas propriedades, movimenta economias regionais e coloca o suco de laranja brasileiro nas mesas de casas de diversos países. Mas manter um pomar saudável, produtivo e sustentável, bem, esse trabalho vai muito além da colheita. E existe um trabalho contínuo de prevenção, de orientação técnica, de monitoramento de doenças e troca de conhecimento. E é justamente aí que entra o Departamento de Transferência de Tecnologia do Fundecitrus. Neste episódio, no episódio de hoje, nós vamos entender, vamos conhecer um pouquinho mais sobre como essa equipe atua para transformar a ciência em prática, ajudando produtores, protegendo os pomares e fortalecendo todo o setor citrícola. Nossa conversa é com o coordenador desse departamento do Fundecitrus, Ivaldo Sala, e com o engenheiro agrônomo da instituição, Arthur Tomazetto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Ivaldo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui mais uma vez para gravar esse podcast. Mais uma vez, muito bom. Arthur, de novo também, né? De novo, Rodrigo. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Vamos lá. Muito bom. Ivaldo, vou começar com você e vamos direto ao ponto. O que o Departamento de Transferência de Tecnologia faz? Qual que é a função dele? Como que ele atua? Rodrigo, a área de transferência de tecnologia é o Fundecitrus no campo. São os agrônomos distribuídos aí em todas as regiões do cinturão citrícola, atendendo o citricultor nas suas mais variadas demandas. Demandas principalmente voltadas para o controle das principais pragas e doenças dos citros. E o principal desafio, sem dúvida, é o greening, né? Então, os agrônomos atuam no seu dia a dia com treinamentos, palestras, dias de campo, reuniões com citricultores para discutir o controle do greening, o controle do psilídeo nas regiões, tecnologia de aplicação, treinamentos dos funcionários de fazenda em tecnologia de aplicação. Enfim, o dia a dia do agrônomo é atendendo as demandas dos citricultores que estão aí em todas as regiões citrícolas do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, e estamos atendendo também agora o Mato Grosso do Sul. Só uma curiosidade dentro do que você estava dizendo. O Fundecitrus é historicamente uma instituição que atua na fitossanidade. Então, a principal demanda vai ser em cima de pragas e doenças. Mas você diz não só, principalmente. O que mais curiosidade aqui que os citricultores às vezes precisam e procuram vocês? Olha, os agrônomos agem também na interface com prefeituras, na interface também com associações, com Secretaria da Agricultura, na realização do trabalho, principalmente quando exige a conscientização de toda a comunidade, como é o caso do controle externo do greening, onde exige que outras pessoas que não estão tão ligadas com a citricultura entendam o trabalho necessário para controlar o greening nessas regiões. Muito bem. Ivaldo, como eu disse, historicamente, o Fundecitrus é uma instituição ligada à fitossanidade. O Departamento de Transferência de Tecnologia começa a ganhar notoriedade a partir do greening e situa historicamente o departamento. Acho que é importante dizer que antes da constatação do greening, que ocorreu em 2004, o Fundecitrus já tinha a área de orientação técnica, de transferência de tecnologia, onde, obviamente, o foco era outro, era a orientação para a prevenção ao cancro cítrico, que era a principal doença naquele momento. Tá. Então, já se fazia orientação técnica antes da constatação do greening. Obviamente que com o primeiro relato do greening em 2004, houve uma necessidade de intensificação da área de transferência de tecnologia, em especial pelas novas demandas que essa doença impõe à citricultura. E, obviamente, que ao longo dos anos houveram algumas adequações na área, um menor número de agrônomos, um maior número de agrônomos, até que a gente chegasse no atual modelo da área.
né, que está embasado em 4 pilares principais, que é a área da difusão de tecnologia propriamente dita, o alerta psilídeo, a ferramenta de monitoramento que nós temos distribuída em todo o cinturão citrícola, controle externo do greening, que é a eliminação, a substituição de plantas não cuidadas ao redor das propriedades no manejo da doença, e o levantamento de doenças, muito importante aí para entender como é que está a evolução da doença em todo o cinturão citrícola. Esses são os 4 pilares do departamento. 4 pilares principais da área de transferência de tecnologia. Oi, Valdo, de novo, curiosidade minha aqui. Você estava em 2004 na instituição? Sim, estava em 2004, eu entrei no Fundecidos há 32 anos, em 1993, então estava em 2004, quando teve a primeira constatação do greening aqui na região de Araraquara. E essa movimentação já foi imediata ou ainda era um efeito, foi constatado, e isso ainda vão alguns anos? Como é que foi isso? Não, obviamente que a primeira constatação em 2004 é necessário que se estruture a instituição, as áreas, para que possa enfrentar esse novo desafio. Não é um qualquer desafio, é o maior desafio da citricultura mundial que chegou naquele momento até os nossos pomares. Então houve realmente uma adequação de toda a estrutura do Fundecidos para enfrentar isso de uma forma mais eficiente. E você tinha ideia de que ia dar tanto trabalho para vocês assim, lá em 2004? Já imaginava, vislumbrava? Olha, a gente tinha uma noção sobre o que era o greening, justamente porque nós tínhamos aí algumas reuniões para discutir, mesmo que isso não estava na nossa citricultura, né, que essa doença não estava presente, mas os desafios que outros países enfrentaram. E a gente tinha uma noção, mas obviamente que quando chega, você vê o tamanho do desafio que é enfrentar essa doença de forma mais eficiente. Pois é, 21 anos depois, nós estamos tendo muito trabalho, muitas dificuldades, mas estamos segurando as pontas, vamos dizer assim. Há muita evolução, né? Há muito conhecimento hoje, dá para perceber que há alguns avanços, por exemplo, do penúltimo levantamento para o último, a tendência de propagação era maior, ela foi na prática menor, então dá para dizer que a ciência está atuando e que vocês estão levando informações e que o citricultor está se conscientizando e fazendo. E é essa pergunta que eu quero fazer para você. Por que o trabalho do Departamento de Transferência e Tecnologia é tão fundamental para a sustentabilidade da citricultura? Bom, enfrentar os principais desafios fitossanitários, em especial o greening, exige que você leve ao citricultor informações, a última informação, a informação mais atualizada, a tecnologia melhor para ele implantar o seu pomar. E isso embasado em pesquisas sólidas, em pesquisas com protocolos definidos, com delineamento experimental. Então o resultado dessa pesquisa tem que ser levado até o citricultor de forma que ele possa implementar no seu pomar, implementar as melhores práticas. Então é muito importante que chegue até ele toda essa informação, que ele possa implementar e controlar da melhor forma possível o greening, que é o principal desafio. Eu acho que eu poderia citar até um exemplo prático do quanto que isso é importante na vida do citricultor, que foi o caso da rotação dos inseticidas. Perfeito. Tá? A rotação dos inseticidas precisou, de certa forma, ser mais adequada num determinado momento do que era, né? E nós fizemos todas essas orientações em visitas, em treinamentos, em palestras com o citricultor, e ele atendeu a nossa orientação e vem realizando uma rotação bem adequada dos inseticidas e vem enfrentando o psilídeo de uma forma que tenha resultados melhores. Vamos citar, em 2024, a população de psilídeo caiu em relação a 2023 e a 2022, resultado de um trabalho mais efetivo do citricultor no que diz respeito ao controle do inseto. Muito bom. Arthur, vamos prosear nós também aqui. O setor é responsável por atualizar, por treinar citricultores, fazer reuniões com produtores, agir junto aos órgãos competentes, órgãos públicos muitas vezes, né, defesa, agências de defesa agropecuária e por aí vai. Como é que funciona essa logística? Como é que vocês operam no dia a dia? Como que é feita também a aproximação com esses diferentes entes públicos? Sim, Rodrigo, aí que está o diferencial da equipe de transferência e tecnologia. A equipe de transferência e tecnologia, ela se adapta aonde ela vai atuar.
Tá. Então a gente pega toda aquela informação gerada na pesquisa e a gente traduz ela para quem a gente vai conversar. Então, por exemplo, se a gente vai falar com o citricultor, a gente pode usar termos mais técnicos e de uma forma simples para que ele entenda. Filtrar, exatamente. Aí quando a gente vai conversar com o poder público, a gente tem que lembrar que toda essa informação precisa ser traduzida e levada para o que o poder público ou para o gestor público entender. Lembrando que a citricultura gera muito emprego, que o greening, obviamente, vai ter um impacto muito grande na economia da região. E também, por outro lado, a gente faz muitas palestras de conscientização da população. Em muitos casos, a gente conversa com as crianças. E nesse caso, a gente tem que ser extremamente lúdico, de uma forma que a população entenda, né, o trabalho que a gente está fazendo. Então, assim, os engenheiros agrônomos, eles têm que se adaptar, né, e fazer uma filtragem muito correta para poder chegar, né, e levar a informação correta para a população. Normalmente a gente tem uma área de atuação, né, cada engenheiro agrônomo, a gente define determinadas prioridades e dentro dessas prioridades é que a gente atua, né, dentro dessas prioridades e para que a informação, né, comece né, a ser levada adiante e a gente crie, obviamente, os vínculos e o trabalho comece a acontecer nessas regiões. Vínculo, essa palavra que você usou aí é muito, muito, muito forte, muito, muito importante, porque esses vínculos, eles também precisam ser renovados, né? Esse é um trabalho que exige manutenção. Como é que é isso, o calendário de vocês? A gente tem que fazer todo vínculo, né, toda aproximação, ele precisa ocorrer a manutenção, né? Então a gente tem que sempre manter a chama acesa. E sempre com os grupos de produtores ou a região de atuação, a gente tem que estar sempre renovando, conversando com esse pessoal para lembrar, né, de tudo que a gente traz de informação e de tudo que a gente está fazendo na região. Tá? Então, talvez o espectador, a espectadora possa estar se perguntando, eu estaria se eu não conhecesse. Você falou de escolas, por exemplo. Por que se faz esse trabalho? Qual que é a parte? Por que a sociedade deve ser envolvida nesse debate? Sim, o greening, a gente já sabe, é uma doença de extrema complexidade. Tá. Quando você tem uma fazenda, né, localizada em determinada região e ela está sendo afetada pelo greening, não depende só do produtor que está sendo afetado pelo greening ou pelos produtores vizinhos. Depende de todo mundo que está próximo de uma propriedade citrícola. Se eu sou um morador ali, tem um pé de laranja na minha casa, um pé de limão. Exato. Você vai ter um papel também importante no greening da fazenda da região. Tá. Então, o nosso papel é levar essa informação para a sociedade em geral também. Então, é por isso que a gente também atua nas escolas, a gente leva para a população essas informações, porque todos precisam saber. Porque não depende só do citricultor. Né? E o convencimento está muito baseado na relevância da citricultura, em tudo que ela gera? Com certeza, é um dos principais argumentos, tá. É a importância da citricultura para o Brasil, a importância da citricultura para a economia e o impacto, né, do greening, né, principalmente na economia. A gente leva informações de casos, né, que, por exemplo, o caso da Flórida, que, né, teve um impacto muito grande. Sucumbiu, claro. Exatamente. Então, tudo isso precisa ser levado. E a população precisa dessa informação. Muitas vezes as informações não chegam, né? E as pessoas não entendem que eles podem fazer parte do processo. Precisa entender, fazer sentido, né? Por que nós vamos fazer uma substituição da minha planta aqui, do meu pé de limão? Por causa de A, B, C, né? E aí, exato. Esse trabalho que vocês acabam coordenando também. Ô Arthur, mas quais são as principais demandas dos produtores? Quais que são as dúvidas mais frequentes? Por que, enfim, eles acionam vocês? Sim. Das demandas, né, dos citricultores, normalmente que a gente tem, a grande maioria delas estão relacionadas ao greening. Então, são dúvidas, né, relacionadas aí a dúvidas nos sintomas, se aquelas plantas estão doentes, se o produto A controla o psilídeo, se esse produto novo aí que eu estou aplicando vai funcionar, como é que eu faço para monitorar o inseto? A maioria dessas demandas estão relacionadas ao greening, tá? Mas, dependendo da região de atuação do agrônomo, existem demandas diferentes também. Tá. Porque a gente tem, de acordo com o clima, obviamente, no estado, né, ou na nossa área de atuação, você pode ter mais uma doença ou né, em determinadas regiões. Por exemplo, no norte do estado,
você vai ter mais problema com leprose, com furão. Se você for para a região noroeste, tem muito cancro. Tá. Região sudoeste, chove mais, podridão floral, mosca das frutas. E o perfil do produtor também influencia. Então, por exemplo, região sudoeste, predomínio de produtores grandes. Nós temos que ter o engenheiro agrônomo que atua lá precisa ter um conhecimento mais técnico de tecnologias. Nas regiões com produtores pequenos, a gente tem que fazer mais eventos para capilarizar mais as informações, porque é muita gente, a gente muitas vezes não dá conta de falar com todos, porque são é muita gente, né, em diferentes perfis. Correto. Então a gente precisa se adaptar às regiões. Tá? Então vocês se adaptam às demandas e se adaptam também à própria comunicação. Você está falando com crianças muitas vezes, está falando com o citricultor, com parte mais técnica, seja de um profissional do setor ou de um técnico público, né? Muito bem. Ô Ivaldo, uma das grandes conquistas do departamento, dentre tantas, é a elaboração e o funcionamento do alerta fitossanitário, que eu conheci como alerta fitossanitário, mas que hoje se chama alerta psilídeo. É, sem dúvida, a maior ferramenta do mundo de monitoramento de população do psilídeo, do inseto que transmite o greening, e que funciona com uma eficiência absurda, com a colaboração, uma rede de inteligência e de colaboração muito grande. Eu queria que você discorresse sobre o alerta, desde a montagem dele, a importância que ele tem, funcionamento, livremente. Como você disse, Rodrigo, o alerta, que era conhecido como alerta fitossanitário, né, nós estamos chamando ele de alerta psilídeo, que faz mais sentido, que é um alerta para psilídeo. Tá. É o maior sistema de monitoramento do inseto no mundo. Hoje nós temos 330 mil hectares sendo monitorados em todo o cinturão citrícola, já nas regiões de expansão. Isso é 80%, 90%? Exatamente. Já nas regiões de expansão, Mato Grosso do Sul, Alto Paranaíba, que é a região de Araxá, onde a citricultura também tem migrado. São 36 mil armadilhas no sistema, alimentadas a cada 15 dias, 33 mil o citricultor monitora e alimenta o sistema, e 3 mil fundecitos faz o monitoramento complementar. Então é um sistema extremamente robusto, importantíssimo para o setor, para a citricultura, e ele está distribuído em todas as regiões, são 14 regiões de São Paulo, 4 regiões do Mato Grosso do Sul e 4 regiões em Minas Gerais. São 22 regiões ao todo abrangidas pelo sistema de alerta. É grande. E ele levanta a população de psilídeo na propriedade, na região e no cinturão citrícola. Então é fundamental para que nas discussões, por exemplo, de manejo regional, de controle regional do inseto, você entenda como é que está a flutuação populacional naquela região. É fundamental para uma micro-região de vizinhos que possam realizar algum controle coordenado em conjunto. É fundamental também para o citricultor em sua propriedade, já que ele entende qual a população da sua propriedade e onde são os principais locais de entrada, e ele pode realizar ações de controle mais localizadas. Tá. E nos momentos quando a flutuação populacional tem o pico, aumenta a população, o próprio Fundecitrus faz os alertas para as regiões para que intensifique o controle do inseto. Então hoje, para a citricultura, é um norte, é uma ferramenta que mostra o farol, que é o farol que mostra para o citricultor que ele tem que, em alguns momentos, aumentar o controle, melhorar o controle, para que tenha uma ação efetiva de redução da população do inseto. Uma dúvida minha. São 36 mil armadilhas no total. Exatamente. 33 mil de responsabilidade do citricultor, 3 mil do Fundecitrus. Exatamente. Então tá, as do Fundecitrus estão lá, vão ter, qual o nome? Inspetores, pragueiros que fazem a leitura? Isso, são os assistentes. Os assistentes que fazem a leitura desse fazem a leitura e colocam esses dados no sistema. Exatamente. O citricultor também faz isso? Exatamente. Ele insere todas as informações no sistema, ele faz a leitura, né? O citricultor faz a leitura dessas armadilhas nas suas propriedades e insere no sistema. O Fundecitrus faz a mesma coisa. Tá. Isso resulta a população de psilídeo daquela região, a população do estado, a população do cinturão citrícola e das regiões das áreas de expansão que também já estão sendo monitoradas. Aí está lá o mapa. Exatamente. Isso tudo gera um mapa com o risco para cada uma das regiões. Perfeito. Tá? E isso varia em função de época do ano,
em função da maior ou menor população de psilídeo nas regiões. Em geral, as regiões que mais capturam psilídeo são as regiões com maior incidência de greening também, consequentemente. Aí dentro desse mapa, vamos lá, você tem, sei lá, 0,1 e no outro você tem 10, por exemplo. É a hora de, por isso chama alerta, vai fazer uma emissão de um alerta, aqui está risco, sou um alarme, é isso? Exatamente. Aí a gente tem nossos contatos com os citricultores, com os grupos de citricultores daquela região, e emitimos um alerta de que o psilídeo, a população de psilídeo está crescendo. Tá. A necessidade de se fazer um controle mais rigoroso naquela região. Ou uma atuação em conjunta, que muitas vezes faz, naquela micro-região com os citricultores, já com os grupos formados que nós temos em todo o cinturão citrícola. E digamos que nós estamos aqui numa região, recebemos esse alerta, nós 3 citricultores. Por que é importante nós 3 agirmos conjuntamente? Porque o psilídeo migra, né, de uma propriedade para outra. Então, uma ação coordenada em conjunta é importante para reduzir a população naquela micro-região. Vai ser mais eficaz. Mais eficiente, mais eficaz. Só para dar um adendo aí também. Diga lá. A equipe de transferência é que faz toda a parte de auxílio ao citricultor, desde o cadastro das armadilhas no sistema do alerta psilídeo, até o treinamento de todas as equipes e auxílio também do pessoal do escritório para a inserção dos dados no sistema. Então, a gente dá todo esse suporte, a equipe de transferência, né, os agrônomos regionais, fazem todo esse suporte para o citricultor também. Treinamos as equipes, ajudamos a inserir no sistema, fazemos auditorias, quando necessário, dessas armadilhas para que o sistema rode perfeitamente com informações precisas e robustas. Interessante. Oi, Valdo, além do alerta, um dos pontos centrais do trabalho do departamento é o apoio para o levantamento de incidência de doenças. Como é o caso do greening, né? Para a gente poder entender como é que essa doença está se comportando, principalmente. Como isso é feito e como que impacta o setor? O levantamento de greening, da incidência da doença, né? Então, nós estávamos falando de psilídeo, agora nós estamos falando da doença em si, que é o greening, o HLB. É a pior doença de cisto do mundo. E ter o conhecimento da incidência dessa doença nas regiões aqui no cinturão citrícola e no cinturão como um todo é fundamental. Tá. E esse levantamento ele é feito a 4 mãos no Fundecitrus. Ele é feito no campo pela área de transferência de tecnologia e também pela equipe da PES, mas os pesquisadores também participam da elaboração dos relatórios, da análise de dados. Tá. Então, toda a empresa participa disso. Tal a importância que é o levantamento do greening e gera resultados da incidência nas regiões e no cinturão. E ele é um norte, sim, para o citricultor. Porque numa região onde você tem uma incidência, onde a incidência de greening está muito elevada, o citricultor tem que saber disso, para nortear até os seus investimentos. Sim. Faço uma renovação do pomar aqui ou não? Espero mais um pouco. Implanto uma nova propriedade aqui ou vou para uma propriedade de menor incidência? Então, é importante saber como que nós estamos controlando o psilídeo na região, o greening na região e no cinturão, mas é importante também como uma fonte de informação para que ele tome decisões estratégicas de investimento, de realizar ou não um plantio numa região de maior ou menor incidência da doença. Você falou, deixa eu fugir do roteiro mais uma vez. Você falou de tomar a decisão de renovar um pomar ou não, e a gente sabe que a escolha da área de plantio está sendo observada pelo citricultor, tanto que está havendo uma movimentação na citricultura, tanto para regiões dentro do cinturão, mas regiões de baixa ou baixíssima incidência, como também para essa expansão do cinturão. Para as regiões onde vocês não estavam presentes, tanto dentro como fora do cinturão, e que agora estão, como está sendo a recepção do citricultor? Ou muito do citricultor é o mesmo, ele só está com uma área, mas com certeza tem citricultores novos também. Como é que está a recepção do setor de vocês? Muito boa. Tá. O Fundecitrus tem um trabalho consolidado no cinturão citrícola. E essa consolidação do trabalho ao longo dos anos acaba, de certa forma, com que quem vai entrar na citricultura como novo citricultor entenda a importância da instituição para a citricultura ao longo dos anos. Então, tem nos recebido de portas abertas. E o citricultor que está indo para essas áreas de expansão já conhece o trabalho do Fundecitrus. Então, já
ao invés de nos receber, ele já nos chama para começar um trabalho lá, para desenvolver uma atividade que possa, de certa forma, auxiliá-lo no controle do green, que é a principal doença. Essa sinergia citricultor-fundecitrus acho que está caminhando de uma maneira muito boa, né? Sim, sim. É uma integração de muitos anos, né, Rodrigo? Nós temos uma relação com o citricultor e boa parte do nosso trabalho é feita em parceria. Acabamos de citar o Alerta, Sim. que é feito em parceria com ele, né? Ele participa ativamente. 10 anos, você que está aqui há muito tempo, ela evoluiu demais, né? Tem que se intensificar, porque um grande desafio exige integração. O citricultor e o fundecitrus. E ele confia no fundecitrus para gerar informação, para passar as tecnologias mais avançadas e utilizá-las de forma que possa ter uma citricultura sustentável. Ser útil para ele, né? E realmente manter a viabilidade. A viabilidade. A gente falou dos 4 pilares que você levantou. A gente já falou da transferência de tecnologia, falou do alerta e falou também do levantamento de doenças. Falta falar de um, que é o manejo externo, né? As ações externas. As ações de redução de inóculo, Arthur, controle regional, como é que elas se dão na prática? Como que elas funcionam? Olha, Rodrigo, o trabalho de controle externo é um trabalho bastante desafiador. É um trabalho que a gente parte de um pacto, fundecitrus e citricultor. E depende muito do produtor também, do citricultor fazer a parte dele. Então, as reuniões prévias antes do trabalho de controle externo são de extrema importância. Nós temos que deixar muito claro o que cada um vai fazer. Uhum. E o fundecitrus entra com toda a parte de gestão, mapeamento, negociação, os relatórios, né, que a gente divulga para o produtor. E o produtor precisa fornecer a mão de obra, né, para fazer o trabalho de corte das plantas, arrumar as mudas que a gente vai, né, doar para a população durante a negociação, o transporte para esse pessoal. Então é um trabalho que exige uma sinergia muito grande, de ser muito bem organizado para que ele ocorra bem, né, que funcione mesmo no campo. Então nós temos os assistentes de campo que vão e fazem um trabalho bem difícil, que é o trabalho da negociação, e eles são coordenados por um líder de campo que ajudam os engenheiros agrônomos. E é muito difícil, às vezes, você convencer a população. Então, esse pessoal é um trabalho bastante difícil e importante para a citricultura. E o trabalho de controle externo, ele vai muito melhor também quando você agrega produtores, quando você forma grupos. É um dos objetivos do nosso trabalho também, é a gente conseguir juntar produtores em prol, né, contra o green, né, numa região. E geralmente, quando você tem grupos coesos, a chance de sucesso no combate ao green, que é complexo, aumenta muito. Melhora, né? E não é só o controle externo pensando em substituição de plantas em quintais, em áreas urbanas, né? Nesses grupos, eles atuam em conjunto também. Então, são diversas reuniões que a gente realiza constantemente para discussão de manejo. Esses grupos realizam ações coordenadas de aplicação aérea em conjunto, aplicação mesmo terrestre em conjunto. Às vezes percebe-se que existe uma área que está abandonada ou uma área mal manejada numa região. Esse grupo consegue se unir para fornecer inseticida para essa pessoa ou ajudar essa pessoa. Como é que está esse trabalho? Eu ia entrar nessa pergunta de pomar abandonado. Esse é mais difícil? Melhorou? Nos últimos anos, como é que mudou nesse trabalho com pomar abandonado? Olha, a gente atua muito com os grupos e a gente trabalha se aproximando desse pessoal, conversando e oferecendo ajuda com os grupos, e na maioria dos casos a gente consegue ter sucesso, fornece ajuda, o pessoal vai lá e pulveriza, ou mesmo ajuda na erradicação. Em casos mais extremos, a gente tem um apoio muito bom da secretaria também, então a gente consegue ter, né, ajuda para a realização, né, de medidas cabíveis nesses locais, né, Rodrigo? Você ia complementar. Eu acho que esse é um trabalho preponderante, né, numa região importantíssimo para entender as fontes de inóculo que existem numa determinada microrregião. Então, essa integração que é feita nas reuniões com os citricultores para definir estratégias de controle conjunto coordenado do psirídeo ou da eliminação, da substituição de plantas que são fonte de inóculo ao redor das propriedades, ele é um trabalho integrado, necessário, fruto de uma coordenação e de uma integração com o citricultor. Então, o citricultor também nos auxilia muito, está predisposto a nos auxiliar para esta integração
que resulta no melhor controle da doença na região. Evaldo, olhando para frente, não exatamente com um exercício de futurologia, mas pode até ser com uma agenda, o que se tem aí de médio e de longo prazo. Quais são as perspectivas para o futuro em relação ao departamento, a atuação do departamento e o próprio Fundecitrus? Bom, primeiro, o Fundecitrus, mesmo sendo dividido em áreas, ele trabalha de forma integrada, né? É um corpo só. Tá. Então, os resultados positivos conseguidos pela área de transferência de tecnologia refletem em todo o Fundecitrus. Os positivos conseguidos pela pesquisa também refletem em todo o Fundecitrus. Na área de transferência de tecnologia, nós falamos muito, nós levamos a informação de qualidade da pesquisa para o campo. Então, eu vejo que a citricultura, ao longo dos anos, vem trabalhando de forma integrada. O Fundecitrus, juntamente com o citricultor, em diversos programas que nós acabamos de citar aqui hoje, como o alerta, como o controle externo, a transferência de tecnologia se faz de forma integrada. E para vencer esses desafios, esses grandes desafios da citricultura, e o principal deles é o greening, esse trabalho de confiança entre o citricultor e o Fundecitrus, que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, acho que é o principal fator, inclusive, do sucesso da citricultura ao longo dos anos. Então, o Fundecitrus foi fundado em 1977, praticamente 48 anos, e ao longo desses anos, diversos programas, desde o combate ao cancro cítrico, de transferência de tecnologia, têm tido sucesso, né? E eu vejo que isso deva permanecer por muitos e longos anos pela frente, e dando norte para o citricultor, dando norte para a citricultura dos principais desafios dele, que é o controle de pragas e doenças, em especial o controle do greening, que é realmente a doença que veio para desafiar toda a citricultura e o Fundecitrus, mas nós estamos enfrentando e com bastante sucesso nesses longos anos que o greening já está presente aí desde 2004. Arthur, nós vamos chegando ao fim do programa, as suas considerações finais aí. Eu repito a pergunta para você, o futuro do departamento e da instituição. Olha, Rodrigo, eu enxergo cada vez mais a equipe de transferência de tecnologia cada vez mais encorpada, cada vez mais próxima do citricultor, e a gente vê que eu estou há 6 anos na equipe, vou fazer 7 anos na equipe, e eu enxergo o quanto essa equipe evoluiu nos últimos 6 anos, e a equipe cresceu, e as pessoas estão cada vez mais capacitadas, e é visível, né, o quanto que a gente consegue se aproximar do citricultor, e o quanto que isso gera valor lá no campo, tudo que é gerado aqui dentro do Fundecitrus, nas pesquisas, para o citricultor. Então eu enxergo que essa equipe tem muito potencial para crescer ainda mais e ajudar cada vez mais o citricultor de forma cada vez mais inteligente no campo. Essa é a minha visão. Muito bem. Você disse 6, 7 anos. 6, 7 anos, 7 anos. Eu tenho 12, 13, são 20. Ivaldo, 32, ele dá uma volta e meia na gente. Exato. Muito bem, obrigado por tê-los conosco aqui. Muito bem, recado dado. Ivaldo e Arthur, eu gostaria mais uma vez, de agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente hoje. Encerramos e eu lembro a você que acompanha o nosso podcast que você pode fazê-lo também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até mais!